Você sabe quais são os 4 principais pecados que muitas vezes silenciam a voz de Deus em nosso coração? Olha só o que diz a palavra em Isaías 59, versículo 2. Ela diz assim: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Mas antes de iniciarmos essa reflexão, gostaria de te convidar a compartilhar esse vídeo, a curtir esse vídeo, a comentar, a ativar o sininho das notificações, porque fazendo isso você vai estar ajudando na propagação do Evangelho. A primeira coisa que muitas vezes silencia a voz de Deus em nosso coração é a falta de perdão. Olha só o que Jesus fala em Mateus capítulo 6, versículo 14. Ele fala assim: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Porém, se vós não perdoardes aos homens as vossas ofensas, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará. A falta de perdão faz com que o ser humano peque contra Deus e se afaste de Deus. Na oração do Pai Nosso, nós oramos dessa forma: Senhor, perdoe os nossos pecados, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Ou seja, se você não perdoar, você não tem como orar o Pai Nosso e não tem como receber o perdão de Deus, e isso silencia a voz de Deus no seu coração. Segundo, orgulho e autossuficiente. Olha só o que diz a palavra em Tiago capítulo 4, versículo 6, diz assim: Deus resiste aos soberbos, porém ele dá graça aos humildes. Provérbios 16, 18 diz assim: A soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Ou seja, quando a pessoa se sente autossuficiente, independente de Deus, quer levar a vida dela distante, achando que é o suficiente, que não depende do Altíssimo, sabe o que acontece? A voz de Deus se silencia. Muitas vezes a pessoa se acha o conhecedor, se acha aquela pessoa esperta, que ela não depende de nada, de ninguém para viver. Mas quando isso acontece, é um pecado que afasta a pessoa de Deus, e isso silencia a voz de Deus no coração. Terceiro, desobediência contínua. Olha só o que diz a palavra em 1 Samuel 15, 22, diz assim: Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Quando Deus falava com Saul, Saul não obedecia à voz dele, e de tanto desobedecer à voz do Senhor, isso fez com que Saul se afastasse de Deus. Então não desobedeça, porque a desobediência contínua faz com que a voz de Deus se silencie em seu coração. Hebreus 3,15 fala assim: Hoje, se ouvides a sua voz, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. Ouça a voz de Deus e abra o seu coração. Não seja desobediência. E por último, prática de pecados ocultos. Olha só o que diz a palavra: O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Provérbios 28, 13. É aquele pecado oculto, aquele pecado que a pessoa está ali praticando, e muitas vezes ela está vivendo uma vida de hipocrisia. Por quê? Porque Deus já falou com ela para ela abandonar o pecado, mas ela constantemente está pecando contra Deus, e isso faz com que a voz de Deus seja apagada no coração. Se você não tem escutado mais a voz do Senhor, a partir de hoje, peça ao Espírito Santo te revelar aquilo que está faltando, e Ele vai estar falando ao seu coração. Receba esta palavra em teu espírito, e que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.